Olá, meu nome é Virgínia, sou estudante do 7º período de farmácia e hoje estou aqui para apresentar um projeto realizado pelo professor René, juntamente com a aluna Isabela Rosante. Você já parou para pensar em como é definido o prazo de validade de um medicamento? Bem, o prazo de validade leva em consideração em qual tempo o IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, pode ser utilizado. Ele é estabelecido através de estudos de estabilidade específicos, que vão considerar uma variedade de fatores ambientais, físicos e químicos. Esse tempo é definido avaliando um medicamento em ambientes previamente estabelecidos, ou seja, qualquer tipo de violação que tenha na embalagem pode causar alguma alteração na vida útil do produto. Lembrando que isso é definido pelos fabricantes dos próprios medicamentos. Na década de 80, os serviços militares dos Estados Unidos começaram a comprar uma grande quantidade de suprimentos para armazenamento, que não podiam ser usados em tempos de anormalidade civil, e que dessa forma acabavam sendo descartados. Com o intuito de diminuir essa perda, o FDA, que é a Food Drug Administration, que é como se fosse uma Anvisa americana, juntamente com o Departamento de Defesa, criou o chamado SLAP, que é um programa de testes de avaliação de medicamentos, como forma de justificar a extensão do período de validade rotulado. Até o presente momento, tem poucos relatos sobre as falhas do tratamento dos efeitos colaterais, das reações adversas e da toxicidade em humanos após a injeção ou aplicação atual de medicamentos vencidos. Por isso, avaliar esses resultados em modelos experimentais deve ser de grande interesse tanto para a comunidade científica quanto para as agências de vigilância para todo mundo. As diferentes estratégias de buscas foram utilizadas em 7 bases de dados, juntamente com a literatura. Um total de 617 artigos foram encontrados e foram exportados para o aplicativo Ryan. 44 duplicatas foram excluídas. Após a triagem inicial dos resultados das buscas, apenas um artigo atendeu a todos os critérios de elegibilidade e foi conduzido para leitura na íntegra, e dessa forma na síntese qualitativa. Neste estudo, anti-inflamatórios não esteroidais, diclofenaco de potássio, ibuprofeno e o piroxicam, com os prazos de validade expirados de 2 a 7 anos após o vencimento, foram testados com relação à sua eficácia, utilizando o método de edema de pata de camundongo induzido por albumina de ovo fresco. Alguns dos parâmetros sanguíneos também foram monitorados para avaliação das funções hepáticas e renais dos animais. Os resultados foram comparados com os obtidos para os medicamentos dentro do prazo de validade indicado pelos respectivos fabricantes. Os resultados da eficácia e da toxicidade foram inconclusivos. Além disso, os teores de fármacos e de seus produtos de degradação nos medicamentos vencidos ou dentro do prazo de validade não foram determinados, impossibilitando sua correlação com os desfechos medidos. De acordo com a ferramenta Circle, que é utilizada para avaliar o risco de viés, este artigo apresentou um alto risco, com resultados incertos em 6 dos 10 domínios avaliados, especialmente aqueles relacionados ao cegamento e à randomização de alocação e avaliação dos desfechos. A ferramenta Camarades é utilizada para avaliação de qualidade do artigo. Neste estudo, ela atingiu a pontuação de 4 em 10 em todos os domínios avaliados. Dada a atual situação da saúde no mundo, muitos países, principalmente da África e da Ásia, não têm acesso a medicamentos essenciais, o que pode justificar o fato de um único artigo encontrado ser realizado nessas regiões. Assim, o uso de medicamentos vencidos pode ser mostrado como a esperança dessas famílias que enfrentam a falta de investimento em saúde. Uma abordagem inspirada no SLAP pode ser uma saída para a prática do uso desses medicamentos vencidos, gerando uma maior segurança. Portanto, o número de estudos pré-clínicos utilizando abordagens com uso de medicamentos vencidos em animais é extremamente pequeno. Pesquisas nessa linha de evidências científicas que possibilitariam correlacionar os resultados obtidos em modelos animais com humanos seria de grande valor. Não há evidências pré-clínicas em quantidade suficiente e com rigor metodológico adequado que nos permitam ratificar ou refutar a hipótese de que a administração oral de medicamentos vencidos pode ser prejudicial à saúde. Portanto, a comunidade científica deve ainda se dedicar sobremaneira para esclarecer esta questão.